Já tem um tempo desde que eu gravei um vídeo desmentindo a narrativa feminista que pinta a mulher como a maior vítima da violência na sociedade. E naquele vídeo eu trouxe muitos números que provavam como o homem era de longe a maior vítima de homicídios. Certamente as informações daquele vídeo são super válidas até hoje, então se você ainda não assistiu eu vou deixar o card para você assistir. Porém, um dos argumentos que mais utilizavam para tentar refutar as informações que eu trouxe no vídeo eram a data das matérias, dizendo que elas eram relativamente antigas. Apesar de que no vídeo mesmo eu deixo bem claro como aquele é um fenômeno que se repete há anos e não teria nenhum motivo para as estatísticas terem mudado radicalmente nos últimos tempos. Então, hoje eu estou aqui basicamente para atualizar aqueles números e derrubar de uma vez esse argumento esdrúxulo, além de incrementar também com algumas informações extras que não estavam no vídeo anterior. Ou seja, vai ser meio que um complemento. E olha, se já era difícil brigar contra os números, contra os fatos naquele vídeo, agora, meus amigos, vai ficar bem difícil mesmo. Eu vou trazer aqui 3 fontes principais. E olha só que interessante, essas 3 fontes possuem um claro viés ideológico progressista. São matérias que a princípio foram escritas para defender o feminismo e o argumento de que a mulher é a principal vítima. Porém, o que nós vamos fazer é simplesmente olhar através da manipulação dos dados e ver os números brutos, para entender qual de fato é o cenário real em que nos encontramos. Beleza, então eu quero só começar com um dos dados que eu trouxe ainda no outro vídeo, só para mostrar como os números atualizados mantiveram praticamente o mesmo padrão. Então, essa era uma notícia de 2011, que trazia números de 2010, com a informação de que essas estatísticas se repetiam há 30 anos, ou seja, se em 2010 faziam 30 anos, agora a gente já está indo para 40, pelo menos 40 anos então, que o cenário é esse. Vamos ver aqui. Com base nos dados do DataSUS, Ministério da Saúde, o Instituto Avante Brasil constatou que dos 52 homicídios contabilizados no país em 2010, 47 mil, ou 91%, eram de homens. Em contrapartida, 4 mil, ou 8%, mulheres foram assassinadas neste mesmo período. Este cenário é exatamente o mesmo de 30 anos atrás. Em 2001, o número de homicídios no país era de 47 mil, dentre os quais 44 mil, ou 91% das vítimas, eram indivíduos do sexo masculino. Há 30 anos essa realidade não era diferente. Dos 13 mil assassinatos contabilizados para aquele ano, 90%, 12 mil, eram homens. Acompanhe o crescimento dos homicídios nos últimos 30 anos acessando esse delitômetro. Beleza, partindo daqui, vamos pegar as informações atualizadas. Começando por essa que saiu na revista Exame, com a seguinte manchete: mulheres são minoria nos homicídios, mas estão mais vulneráveis em casa. Nova edição do Atlas da Violência revela que 39% dos assassinatos femininos foram praticados em domicílio, contra 15%, quase 16% dos masculinos. Beleza, vendo essa manchete a gente já acha, opa, então em casa as mulheres morrem mais, né? Não é bem assim. Já vamos dissecar melhor esses números. Na matéria diz o seguinte: entre 2007 e 2017, ou seja, ali no período de 10 anos, 619 mil brasileiros e brasileiras foram vítimas de homicídios de acordo com a nova edição do Atlas da Violência divulgada nessa semana. Então, números que vão até 2017, certo? Tá bem atualizado, não acha? Principalmente levando em consideração que, como a gente já viu, esse cenário se repete há uns 40 anos. Então, prosseguindo, os homens foram as maiores vítimas, representando 91% de todos os casos, enquanto as mulheres representam apenas 8% dos assassinatos. Ali tem 0,2% de não identificados. No entanto, o perfil dos assassinatos femininos mostra que elas estão particularmente vulneráveis a serem mortas dentro das suas próprias casas. Será mesmo que são as mulheres que estão mais vulneráveis em casa? Vamos ver. Ao longo da década, 39% dos assassinatos femininos foram praticados em domicílio contra 15, quase 16% dos masculinos. O maior local de morte dos homens é em ruas ou estradas. Mas vamos lá, são 39% dos assassinatos femininos, ou seja, é 39% dentro dos 8% que representam o total. Então bora fazer essa conta? Homicídios de 2007 a 2017, total 619 mil. Se os homens representam 92%, significa que eles são 569 mil, enquanto os 8% das mulheres se traduzem como 49 mil casos. Agora, dentro do ambiente doméstico, 16% de 569.480 é igual a 91.116, enquanto 39% de 49.520, que são o total de mulheres assassinadas nesses últimos 10 anos, corresponde a 19.312. Então quer dizer que em 10 anos morreram mais de 90 mil homens dentro de casa,
contra menos de 20 mil mulheres. Mas a matéria faz a chamada como? Dizendo que quem está mais vulnerável dentro de casa são as mulheres. Pois é, mas não é nem de longe assim. A cada 5 pessoas que morrem em ambiente doméstico, 4 são homens. Então, se a gente pode dizer que estatisticamente um dos sexos está mais sujeito a morrer dentro da própria casa, é fato incontestável que este é o homem. Beleza, isso ficou claro, né? A chance de um homem morrer, de forma geral, já é absurdamente maior do que a de uma mulher. Agora, dentro de casa, continua sendo muito maior a chance de um cara ser assassinado. Ok, mas aí vem aquele velho argumento do feminicídio, né? Não, mas é porque a mulher, ela morre por ser mulher. O homem morreu em casa, mas pode ter sido por vários motivos. Pode ter sido porque foi assaltado e o cara matou ele dentro de casa. Não quer dizer que é a mulher que está matando o homem. Ok, então vamos pegar outras estatísticas para ver se a gente descobre quanto por cento desses homens são mortos pelas suas parceiras e o contrário também, quantas das mulheres são mortas pelos seus parceiros. Tem esse número exato no Brasil? Não, não tem. Não seria nem conveniente que tivesse, né? Porque, vocês sabem, não ia funcionar muito bem com a narrativa. Mas tem uma matéria que foi publicada no site Guia do Estudante, que tem a seguinte manchete: entenda a lei do feminicídio e por que ela é importante. Ou seja, como eu falei, é novamente uma matéria de viés progressista defendendo a pauta feminista. Só que sem querer, quando eles passam uns números em percentual, eles deixam escapar umas informações e eles não perceberam, né? Porque no meio da matéria, ela nos traz o percentual fornecido pela própria ONU, que mostra em escala global quanto por cento dos homicídios são cometidos de parceiros contra parceiras e o vice-versa também no mundo todo. Tá nesse trecho aqui. 1/3 dos homicídios de mulheres no mundo, 35%, são cometidos por seus companheiros, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, enquanto 5% dos assassinatos de homens são cometidos por suas parceiras. E aí os dados da Organização Mundial de Saúde são fornecidos pela ONU, então isso aí está no resto da matéria ali, você pode ler depois, os links vão ficar na descrição, ou em um comentário fixado, eu vou decidir depois. Mas então, 35% dos homicídios totais de mulheres são cometidos pelos parceiros, ou seja, 35% de 8%. Enquanto apenas 5% dos homens são mortos pelas suas parceiras, só que é 5% de 92%. E aí pode até vir um contra-argumento dizendo que eu estou pegando a métrica global para aplicar nos números do Brasil, o que não seria muito justo. E eu concordo, não é justo mesmo. Sabe por que não é justo? Porque segundo dados da UNODC, sei lá como fala essa sigla, mas é uma organização internacional que faz estudos globais sobre violência. Então, eles têm um estudo também de 2017 que levantou o número total de mulheres mortas naquele ano no mundo todo, que inclusive deu um total de 87 mil mulheres mortas intencionalmente. Em 2 anos, morre tudo isso de homens só no Brasil. E esses são os números de mulheres que morreram no mundo todo. Mas esse estudo é interessante porque ele separa por continente, e aí a gente pode ver com muita clareza, tem até um gráfico que deixa isso bem explícito, que o número global de violência contra a mulher é muito, mas absurdamente inchado pelo continente africano e asiático. Obviamente na Ásia a gente tem lá os países do Oriente Médio, tem toda a cultura islâmica que, bom, é bem fácil de entender porque que morre tanta mulher por lá. Então, quando a gente pega uma estatística global para avaliar a violência contra a mulher, a gente tem ali a África e a Ásia deturpando pra caramba os números a favor das mulheres, digamos assim, né? Meio pesado falar isso, contra as mulheres no caso. E aí, aqui a gente até tem os números das mulheres mortas por parceiros íntimos, que mostra bem fácil a diferença que a África e a Ásia fazem, porque foram 50 mil vítimas no mundo, no meio daquelas 87 mil, né? Na África foram 19 mil, na Ásia foram 20 mil e nas Américas foram 8. Então a gente vai pegar essa métrica bem desfavorável para a gente fazer uma comparação dentro apenas do Brasil, que está na América, mas ainda assim vamos ver em que resultado que a gente vai chegar. Então, novamente, em 10 anos morreram 619 mil pessoas, os homens representam 92%, portanto 569 mil, mulheres 8%, portanto 49 mil. E aí, segundo aqueles percentuais da ONU, mais uma vez lembrando, desequilibrados pela África e pela Ásia, a gente tem isso aqui. Parceiro matando a parceira, ou seja, o homem matando a mulher, corresponde a 35% de 49.520, que dá um total de 17.332 casos, enquanto a parceira matando o parceiro, ou seja, a mulher matando o homem, corresponde a 5% de 569.480, que dá um total de 28.474 casos. Então a gente tem aí mais de 10 mil casos de diferença de mulheres que mataram os seus maridos ao longo de uma década inteira. E você vai me falar o quê? Que são casos isolados?
que o homem mereceu, que quando a mulher morre nas mãos do marido porque ele pegou ela traindo ou porque ele estava com ciúmes, isso é feminicídio, ela morreu por ser mulher. Mas todos esses casos, que são muito mais numerosos, das mulheres matando seus maridos, aí é normal, não tem problema, o homem não é vítima de violência, não. Isso é um absurdo completo. Por isso que a gente precisa cada vez mais criar leis para proteger as mulheres, né? Porque são elas que realmente estão sendo ameaçadas pela violência. Dane-se os homens, eles são descartáveis. Não, vamos criar mais lei para proteger só as mulheres. E quando um homem reclamar de violência ou fizer alguma denúncia, vamos fazer piada com ele. O que é que tem de igualdade nessa luta? O que é que tem de real nesse cenário pintado pelo feminismo? Me diz aonde que tá toda essa violência desenfreada, absurda contra a mulher que a gente tá vendo na sociedade, que é um caos, uma calamidade, mas que não está cometendo o homem de forma alguma, porque é normal, esperado que o homem morra aos montes, inclusive nas mãos das próprias mulheres, inclusive dentro de casa. E aí, será que os dados ainda estão antigos demais? 2017, já tem 2 anos aí. Deve ter mudado pra caramba o cenário nesse meio tempo, porque se manteve o mesmo há mais de 40 anos, mas certamente agora em 2019 é outra coisa. Mesmo que isso fosse verdade, mesmo que agora as mulheres estivessem morrendo muito mais, isso só demonstraria a incompetência do feminismo, né? Porque ele só vem crescendo e ganhando respaldo e as mulheres estão morrendo cada vez mais. Qual a eficiência desse movimento então? Será que as fontes também não estão boas o suficiente? A ONU, institutos renomados e reconhecidos de pesquisa mundial, a revista Exame, trazendo números tirados do Atlas da Violência, ou então números do DataSUS. E aí, qual é a mentira? O que tem de mentiroso aqui? O que eu fiz foi literalmente entrar em matérias feministas, progressistas, pegar os números de lá e tirar a manipulação feita com base nas porcentagens que tentavam distorcer os números para fazer eles parecer uma coisa que eles não são. Foi só isso. Simples assim, para derrubar completamente o argumento delirante disseminado pelo feminismo. Bom, essa é a versão atualizada do vídeo sobre violência doméstica e violência de forma geral, né? Se é para fazer essa competição de sofrimento que os progressistas adoram tanto, e aí, quem é que sofre mais? Sinceramente, não me importa que o homem esteja morrendo muito mais. Eu acho que a gente deveria ser contra a violência. Não é porque o homem representa 92% que a gente deveria focar em resolver os problemas da violência contra o homem. Não, a gente deve tentar resolver os problemas da violência, ponto. Porque não importa se é um homem ou se é uma mulher, a morte dos dois vai ser sentida pelas suas famílias, os dois vão ter as suas vidas interrompidas precocemente. Não faz sentido a gente olhar para cada caso com olhares diferentes. A vida humana importa. Não fosse a existência desse movimento tóxico que tenta empurrar essa narrativa de que a mulher é a grande vítima da violência na sociedade e que, portanto, ela merece todas as vantagens e benefícios do Estado para amparar ela, eu não precisaria estar aqui mostrando e expondo esses números, fazendo juízo de valores entre gêneros, para provar que até nesse discurso vitimista vocês estão errados, vocês não são as maiores vítimas de violência. Estatisticamente comprovado que está muito longe disso. Talvez se essa luta fosse pela África, pela Ásia, faria mais sentido, mas vocês estão falando esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então é isso, gente. Se vocês querem lutar contra a violência, lutem contra a violência, ponto. Parem de tentar colocar um monte de vírgulas para que no fim das contas vocês defendam apenas o lado de vocês. Será que agora ficou clara a diferença? Eu aposto que não. O objetivo nem é seguir a lógica, né? Não importam os fatos, a realidade. O que importa é só seguir na narrativa, continuar defendendo o que tá dentro da cartilha e tanto faz se é real. É lamentável. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir os links ali embaixo na descrição. Tem link pro Apoia-se, então se você puder me dar o seu apoio, realmente vou ajudar muito. Eu preciso disso. Tem link também pro Deezer, Spotify, se você não tiver como ajudar pelo Apoia-se. Ajuda escutando umas músicas, que realmente também dá uma força do caramba. E deixa um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, com quem você conhece, deixa um comentário, seu feedback, que isso também acaba ajudando o vídeo a alcançar mais pessoas e também é uma forma de apoiar o meu trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo. Valeu, até mais. Fui!